Shalom novamente, queridos. É um excelente momento na presença do Espírito Santo. Aqui quem está falando é ele mesmo, é o apóstolo Maurício. Pode me chamar de Maurício mesmo, tá? Como um homem, cidadão de Deus na terra. Eu quero agradecer a Deus por todo esse momento, por nós estarmos aqui juntos outra vez neste vídeo ou numa gravação. Eu quero louvar a Deus por tudo, tá? Pela sua vida e pela disposição de você fazer parte comigo deste banquete sobrenatural. Já quero convidar você a apertar o sininho, dar o like e se inscrever nesse canal, Ministério do Espírito. Bom, hoje a palavra que eu quero aqui tratar com os amados é a palavra grega chamada mudança radical de vida ou transformação espiritual. Bom, no grego original há duas palavras até aqui para a palavra mudança. Primeiro, metamorfose e depois a palavra metanoia. Metamorfose tem tudo a ver com mudança em fases. E isso tem tudo a ver com a fauna, que tem algo a ver com as plantas, e tem algo a ver com fauna, que tem a ver com os animais, melhor dizendo, e a flora, que tem algo a ver com as plantas. Existem seres como estes e outros até microscópicos e até intergalácticos que também sofrem metamorfose. Mas o único ser que passa por uma mudança diferenciada é o ser humano. Provavelmente o ser humano. Porque aí vem a palavra metanoia. Meta é a palavra mudança no grego. Noia tem algo a ver com a mentalidade. Então, mudança de mentalidade. Toda transformação espiritual num homem, numa mulher, filho de Deus, é preciso passar pela mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento ou a vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, aí está 3 níveis para serem experimentados diariamente, a cada tempo, a cada momento que o Senhor nos concede a oportunidade. Mas para isso é preciso que? É preciso eu não se conformar com a situação, não se conformar com nada do que eu estou passando, mas procurar aprender com o que eu estou passando, procurar desenvolver para que venha a haver um crescimento e uma maturidade espiritual. É claro que toda maturidade sendo espiritual atinge também a mentalidade e atinge também áreas como emocionais e a área também sentimental. Emocional e sentimental no português são palavras sinônimas, mas emocional e sentimental no grego original e tanto também no hebraico já é um pouco distinto, né? Não são palavras automaticamente sinônimas, mas são palavras distintas, assim como espírito, alma e corpo. A alma e espírito parecem ser a mesma coisa, mas não é. Espírito é a pessoa, a alma é a personalidade, a sede de todas as reações que são manifestadas no corpo, entendeu? E o corpo é simplesmente a casinha provisória que o ser humano vive. Então, espírito, alma e corpo. O homem é espírito, tem uma alma e habita num corpo. O corpo é a casa provisória, é a casa, é o tabernáculo, é a tenda no original do que Paulo recebe da parte de Deus pelo Espírito Santo, que em grego foi transliterado como templo. E na verdade nós não somos perfeitamente templo. Aí foi uma tradução tirada nos tempos ali onde o império, romano e o domínio de pessoas na área política acharam de colocar ali
a palavra templo, mas no original não é templo, né? Nós somos tabernáculos ou tendas, porque somos habitação de Deus, casas móveis, assim como na antiga aliança ali, nos dias de Moisés, que o tabernáculo era armado quando a nuvem estava parada, e quando aquela nuvem que representava a presença de Deus, a nuvem ia saindo, alguém via e dizia: olha, está se mexendo a nuvem. Então fazia o que? Desarmava o tabernáculo e ia de encontro seguindo aquela nuvem. Então assim agora a presença de Deus não está sendo vista de uma forma olhando para cima, mas olhando para dentro de si à luz da palavra de Deus. Então devemos se mexer, se movimentar de acordo com a direção que Deus nos dá. Todo filho de Deus é e deve ser guiado pelo Espírito Santo. Então, para tudo isso acontecer, é necessário nós termos uma mentalidade apurada, uma mentalidade a cada dia passando por transições, por mudanças necessárias, mudanças que envolvem tudo para a nossa vida, para que o melhor de Deus possamos experimentar. Existe um texto na Bíblia também que em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz bem assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É assim que está traduzido para o nosso português, vindo do grego, tá? Dessa forma aí. Mas olhe bem, se ou condicional, se alguém está em Cristo, ou seja, a palavra Cristo quer dizer ungido, quer dizer separado. Se alguém está separado, se alguém está consagrado, se alguém está ungido ou numa unção divina, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você observe que as coisas velhas já se passaram. As coisas velhas são tudo aquilo que envolve a nossa cultura, tudo que envolve a nossa ordem sanguínea, tudo que tem a ver, né, com a nossa realidade educacional, a nossa forma de ver, de ouvir, de pensar, de sentar, de falar, de vestir, tudo que se envolve a humanidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo, eis que tudo, eis que tudo, eis que tudo. Quer dizer o quê? Agora, hoje, esse momento, tudo se fez novo. Isso aí é algo que tem que entrar com impacto sobre a nossa mentalidade. A nossa mentalidade precisa ser transicionada. E é praticamente com muito esforço que é preciso haver essa mudança de mentalidade, porque se alguém realmente está em Cristo, se alguém realmente nasceu de novo, se alguém realmente quer viver o melhor de Deus dia após dia, é preciso primeiramente mudar a mentalidade. Não adiantará falar de coisas materiais, de socorro de Deus, de milagres de Deus, de coisas que venham a favorecer a família cristã, aos membros do corpo de Cristo, se não está havendo uma mudança radical de mentalidade. Porque há muitos que estão permeando no solo brasileiro e partes do planeta que estão em seus pecados, em suas fraquezas, escravos e não deixando ser levado pela justiça de Deus, sendo levado pelo Espírito de Deus, não estão aprendendo, não estão desenvolvendo a como se envolver na justiça de Deus, porque nenhum ser humano precisa se esforçar tanto para deixar de pecar, porque quando você tenta forçar em deixar de pecar, você está se machucando e você está se autoflagelando. O correto é você querer conhecer a direção de Deus. O correto é você querer conhecer o plano de Deus. O correto é você querer conhecer o Espírito Santo. O correto é você conhecer o que Ele preparou para você, para mim e para você. Nós hoje não somos mais justiça própria,
Porque nós se baseávamos na nossa própria justiça. Queríamos se justificar, queríamos se destacar como melhor, e ainda existem pessoas que andam nesse caminho. Mas quando alguém está em Cristo, deixou de viver a velha vida para viver uma nova vida. E que vida é essa? Uma vida que está no Mashiach, uma vida que está em Yeshua, uma vida que está em Jesus, uma vida que está em Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Então é preciso eu entender que sou hoje, por causa dessa obra feita de Jesus, além da cruz e ao terceiro dia ter ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. Então eu devo ficar debaixo dessa cobertura, debaixo dessa ação divina, debaixo desta ação cristocêntrica, porque Cristo é o centro para a nossa vida. Então Cristo é a nossa justiça, ou seja, eu hoje, a igreja hoje é justiça de Deus em Cristo. Nenhum de nós devemos andar como loucos, desorientados, se esforçando demasiadamente para deixar de pecar, porque não tem como se deixar de pecar tentando se esforçar para isso. Não, tem como andar na presença do Espírito Santo, ligado na presença do Espírito Santo. Aí vai desenvolver o fruto do Espírito, que é amor, e desenvolvendo o fruto do Espírito, que é amor, vai consequentemente revelar as grandes manifestações de quem ama, as grandes revelações do amor, que é alegria, que é paz, longanimidade, fidelidade, domínio próprio ou temperança, mansidão. Então esse gomo chamado amor tem as ramificações, tem os seus pedaços que compõem. Então o fruto do Espírito é amor. Quando alguém procura andar no Espírito Santo sem ter esforço nenhum, basta estar ligado, basta estar buscando, basta estar vivendo na presença. Então nesse exato momento, querido, eu quero que você tenha um conhecimento disso. Deus está nos chamando para uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação espiritual. Começa aqui em nossa mentalidade, começa aqui. Começando aqui, vai mexer com nossos olhos, vai mexer com o nosso ouvido, vai mexer com toda a nossa cabeça e depois vai vir impactar o nosso coração. O nosso coração é o centro, é o segundo cérebro da humanidade, do ser humano. O primeiro cérebro do ser humano é aqui. O segundo cérebro do ser humano é o coração. E o terceiro cérebro do ser humano é o estômago. Então, são os três cérebros principais que faz a distribuição de informações. Como o cérebro humano aqui, tem contato com todo o corpo e manda informações e recebe informações, assim também o coração também recebe informações e manda informações através da circulação do sangue e de outros produtos químicos invisíveis microscópicos. Entendeu? Então também o estômago recebe a alimentação, recebe água, recebe outros líquidos e até veneno, infelizmente. Mas por isso que tem que haver um racionamento da alimentação. Recebe essas informações e ao mesmo tempo ele distribui para todo o organismo ali as proteínas, carboidratos, vitaminas e assim por diante. Então nós precisamos compreender, queridos, que nós estamos aqui e estamos aqui numa missão. E missão essa de procurar descobrir a cada dia a direção que Deus tem traçado para cada um. Então, para isso ser lúcido, ser mais claro, é preciso eu decidir mudar minha mentalidade. Costumes, culturas, pensamentos, hábitos, é preciso eu abandonar. Eu sei que não é tão fácil humanamente, mas é preciso entender que humanamente não precisa você se esforçar para isso. Não precisa você se esforçar para deixar, mas você só vai ter uma coisa: Senhor, me ajude a estar sensível a ouvir a sua voz, a ser conduzido pelo teu Espírito. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo chegou num clímax, num patamar, numa posição tão alta, dele declara isso. Por que ele declarou?
porque ele foi melhor? Não, porque ele já havia se posicionado lá atrás. E em Romanos capítulo 7 ele fala que aquilo que eu tento fazer, eu não consigo. E aquilo que eu não quero, acabo fazendo. Ou seja, era uma briga entre a lei do pecado, ele havia uma luta ali entre ele. E ele descobriu que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele descobriu também que é necessário o homem andar na justificação pela fé. A justificação pela fé é simplesmente ser guiado pelo Espírito Santo. Quem começou essa jornada de caminhada assim foi Abraão. Abraão começou andando pela fé. Ele ouviu aquela voz pela primeira vez, ele falou com seu pai Terá e pegou suas coisas e sua esposa e foi para a terra que o Senhor disse para ele que ainda ia mostrar. Ou seja, quem é que tem coragem de sair de um lugar só porque ouviu a voz de Deus e sem saber para onde ia, caminhando quase sem destino? Mas ele peregrinou, ele ultrapassou os limites da sua mentalidade, porque foi tomado pelo impacto daquela revelação, daquele entendimento que veio para ele, por meio daquela voz divina. E ele atentou e foi. Muitos de nós não atingimos algumas coisas porque ficamos carcomendo ali, bloqueando o que Deus tem transmitido e travando a nossa própria alma. Se nós se render completamente, nossa mentalidade e nosso coração, nossos sentimentos e emoções, poderemos ouvir melhor a voz de Deus. A voz de Deus fica difícil de se entender, de ouvir, de conectar, de pegar ali, a captar a voz divina, captar o toque divino, se nós estamos ansiosos, se nós estamos preocupados, se nós estamos inquietos com alguma coisa, ansiosos e tudo mais, ou com depressão, ou com algo, ou com qualquer coisa que leva a nossa alma a ficar cheia de problemas. Eu costumo dizer que uma alma assim cheia de problemas é uma vida almática. Então não devemos caminhar sendo levado pela alma. A alma, ela está e deve estar num processo de libertação, purificação e santidade, separação a Deus. Porque nós já somos santos pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz e ao terceiro dia ter ressuscitado, e a minha pessoa, por ter tido humildade do impacto de ouvir a voz do Senhor, de eu me render ao Senhor, de eu me entregar ao Senhor, então naquele dia que houve aquela rendição, aquela entrega, então me tornei separado, me tornei consagrado, me tornei santo, me tornei ungido, porque eu rendi minha vida completamente a Jesus, recebendo Ele aqui interiormente como meu Salvador, como meu Redentor, como meu Libertador, como meu Curador, como meu Senhor e assim por diante. E hoje eu procuro exteriorizar, eu procuro pôr para fora essas obras internas da salvação que foi no meu espírito, procuro exteriorizar, mas não de forma comum, mas de uma forma pela qual, através dos processos que eu estou passando, para que eu possa melhorar em meu caráter ou poder exercitar em meu caráter o caráter de Deus, que é o caráter de Cristo, andando em sua justiça, mas nem me esforçar um esforço carnal, um esforço humano, não, mas em procurar se afinar, se alinhar em ser guiado pelo Espírito Santo. Então, metanoia é uma palavra grega que quer dizer mudança de mentalidade ou transformação espiritual da mente. Você observa que existem religiões de diversas formas, e principalmente as religiões ocultas e as filosofias orientais do Oriente Médio e na Ásia, todos eles trabalham com meditações, trabalham com rituais, e todos eles têm um tempo para a pessoa poder se posicionar e procurar se tratar, procurar melhorar para andar na sociedade como bons cidadãos de bem e fazendo bem às pessoas.
Mas isso aí é puro só esforço. E infelizmente as igrejas evangélicas, de forma geral, e inclusive a igreja católica, também está nesse mesmo patamar das religiões comuns. Estão agindo de forma na base humana, na base do esforço braçal, né? Então, dessa forma não vai ter bons resultados. Quer ver ter um bom resultado? Zacarias 4:6 diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, se é pelo Espírito de Deus, então é preciso eu me entregar. Eu me separar para Deus, ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus. E se eu já falo em línguas, já sou batizado no Espírito Santo, é preciso eu orar em línguas para que minha alma se coloque numa posição adequada, para que eu me discipline mais interiormente e eu poder me conectar melhor com a esfera espiritual de Deus. Tudo isso requer disciplina e requer devoção da minha pessoa, da pessoa que está fazendo isso. Entendeu? Então, a Bíblia é um livro oriental, um livro que surgiu lá nas mediações como rolos e pergaminhos, nos tempos bíblicos e até extra-bíblico, posso dizer assim, e que hoje está compilado em 60 desses livros para a igreja evangélica ou protestante, e para a igreja católica são 7 livros a mais, né, que são os livros apócrifos. Não foram inspirados, mas tem histórias além de análise, de pesquisa, de extrema importância. Então é preciso nós compreendermos que as coisas de Deus, é preciso nós estar sensíveis para ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o agente, ele é a pessoa mais interessada em nos ajudar na nossa transformação, que já começou, que já está feita, que já está concluída, melhor dizendo, dentro de nós pelo Espírito, porque o Espírito sempre está pronto, o Espírito está pronto, Jesus falou isso, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra carne aí é algo que começa na alma e que pode ser consumido ou consumado no corpo, então esse processo chama de carne. Então as paixões, as intenções, desejos, a intelectualidade, o raciocínio, as vontades, tudo começa na alma, entre mente e coração, começa lá. Então, começando lá, se não tomar cuidado, não fazer o que Deus disse para Caim, Deus disse: Caim, o pecado jaz às portas, e se já às portas, Caim, tem como você dominar. Então, tem como eu evitar de pecar, tem como eu evitar de estar falando bobagem, tem como eu evitar de falar tolice, tem como eu evitar, tem que ter força de vontade. Só que quando falta essa força de vontade e quando existe essa falta de força, então é melhor conduzir para o outro lado. O outro lado que é o bem melhor e bem mais aproveitável, é você seguir o caminho do Espírito Santo, que ele está traçando para você, para uma nova história, para um propósito ser cumprido na sua vida. Eu quero encerrar até aqui, dizer isso para você: metanoia, ou seja, queira ser mudado dia após dia. O seu espírito já está pronto, mas a mentalidade todos os dias precisa estar sendo renovada na palavra de Deus. Se não tiver meditação na palavra, é na meditação que vem revelação, é na meditação que vem ali o impacto interior, é na meditação que vem as tremendas operações do Espírito, e é a partir dali que nós começamos a experimentar a boa, ou a agradável, ou a perfeita vontade de Deus. Shalom para todos vocês, tá bom? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho, tá bom? Shalom, shalom, sucesso para todos vocês. Um abraço bem forte. Viva o extraordinário de Deus para a tua vida, mudando essa mentalidade. Amém? Seja guiado pelo Espírito Santo. Shalom, shalom.